Na matéria da escola que se perde, a matéria do jornal se encontra. A notícia é construída em cima de uma destruição. Olha só que paradoxo. Os paradoxos brincam muito na língua portuguesa. Na língua dari, falado no Afeganistão, é uma pena que o terrorismo não seja apenas uma figura de linguagem. Enquanto o material de construção da matéria é um lead bem desenvolvido e um texto bem articulado, o material da destruição é o grupo do Talibã, que já fez mais de 250 mil pessoas serem deslocadas e buscarem refúgio no ano de 2021. É um grande número. De pensar que na escola se aprende matemática. Sem matemática, história ou ciências, as mulheres são a parte mais vulnerável desse número. São proibidas de estudar e, juntamente com a matéria da escola, perdem sua identidade. Para fazer jornalismo, é preciso ser imerso na realidade. Para fazer a matéria, é preciso entrar dentro da escola. Que tal uma aula de geografia? O clima do Afeganistão é facilmente identificado como seco. Nesses últimos dias, a terra sem umidade experimenta uma pequena quantidade de água. São as lágrimas das meninas em angústia. Mas são milímetros, tão pequenos para todo um território, são vidas tão breves para 7 milhões no mundo. Será que o mundo conseguia escutar o grito de desespero de uma mulher que relata ser o suicídio a única salvação caso seja obrigada a se casar? O casamento une fielmente o sexo feminino a uma opressão, e o véu do evento é uma vestimenta que deixa apenas os olhos das mulheres de fora, os olhos sem esperança. Essas burcas não representam mais honra a elos culturais ou símbolos da fé islâmica, pois são impostos por uma violência cruel. Olha só as salas cheias de lacunas. Não é a história da arte, nem Van Gogh ou Picasso. A única arte que as mulheres aprendem são as tintas pintando os muros de Cabul. E que apaga a imagem feminina, apaga as histórias. E por falar em histórias, o que tem no livro de história? Uma relação entre um país norte-americano e um grupo terrorista. No meio dos conflitos de imperialismo, supremacia ou grandes torres, alguém achou em algum parágrafo a linha do tempo de uma garota afegã? História. Toda vez que ouço essa palavra, me lembro das várias histórias que foram interrompidas por esse conflito em meu país. Quantas pessoas inocentes tiveram suas vidas ceifadas em meio ao caos? Quantos futuros foram interrompidos em prol da guerra? Sempre me pergunto qual o custo que esse conflito trouxe. Imagino que essas pessoas poderiam ter sido. Será que perdemos uma futura líder do povo por uma granada? Será que a futura ganhadora do prêmio Nobel perdeu a vida porque estava usando o chador ao invés da burca? Será que uma futura cientista, que poderia fazer descobertas brilhantes, teve sua carreira destruída por ser impedida de estudar? Qual o limite da destruição que estão causando? Por mais difícil que seja, eu tento não pensar nessas questões, pois sei que pelo menos uma delas terá um sim como resposta. Eu lutei, e ainda luto, todos os dias para que meu futuro não seja interrompido, para que a minha história permaneça. Tem sido muito difícil estudar em um país em guerra. Eu nunca sei se eu vou voltar das aulas com vida. Ano passado, a minha faculdade foi atacada e 22 dos meus colegas morreram. Eu vi os corpos deles jogados pelos corredores e pelas salas, todos eles com futuros brilhantes e vários sonhos a realizar. Precisei enfrentar essas dificuldades e continuei indo dia após dia, pois eu disse a mim mesma que eu era forte e que eu iria provar que as mulheres podem ser mais do que apenas esposas. Embora haja toda essa dor e esse sofrimento, eu ainda acredito que a minha terra pode ser um lugar de paz, com respeito e igualdade. Por isso, jamais desisti de cursar engenharia. Quero transformar o Afeganistão. Quero me formar e ajudar esse lugar a se tornar algo próspero. Almejo construir uma nação em que o medo não esteja presente a todo instante. Mas, infelizmente,
o mundo tomou outras decisões por mim. Em agosto deste ano, 2021, o Talibã tomou o controle do meu país e tive que ouvir dos meus professores um doloroso adeus, pois já não sabemos quando e nem mesmo se poderemos voltar à faculdade. Meu coração e minha alma sofrem, pois sei que não há solução. Preciso emigrar, ou melhor, preciso fugir. Estou indo para o Canadá com minha família, mas meu coração ainda dói. Vejo sofrimento, caos, morte e horror pelas ruas. Lembro-me de meus colegas mortos na universidade e lembro mais uma vez do meu lema: seja forte. Ainda tenho esperança de um dia voltar para o meu país e ser um símbolo da mulher afegã, pois todas nós somos independentes e somos fortes. Jamais irei me rebaixar para quem quer que seja. Irei lutar para mudar a minha história e a de outras mulheres afegãs. Guardarei esse sonho comigo e esses objetivos comigo, pois sei que um dia eu irei realizá-los. Mas agora não há tempo para divagações. Estou em fuga para outro país. Não sei como será a minha vida na próxima semana, então preciso refazer os meus planos para o futuro. Preciso decidir o que farei no Canadá. Preciso decidir como será a minha vida nesse intervalo de tempo. O sinal que anuncia o recreio tem um som tão diferente. A orquestra dos tiros é ordenada pelo maestro do horror. Hora do intervalo. Pausa de 15 minutos em média, não? Acho que contaram no relógio errado. A pausa é eterna, o coração parou. Mas em alguma coisa acertaram sobre o intervalo. Uma vida é tão breve para 7 bilhões no mundo. É hora de ir embora. Mas ainda não falta filosofia, sociologia ou química? O conteúdo jornalístico já tem muitas pautas para tratar. Os caracteres já forneceram a dose necessária de sentimentalismo. Quantos outros assuntos existem por aí para se inteirar? A criticidade aflora com o aprendizado sobre vários temas. As vidas são apenas dados de pesquisa, literalmente dados de um jogo sendo lançados para quem quiser ver pelos meios de comunicação. Consumidores de notícias, cada vez mais sabidos e intelectuais, antes de se despedirem dessas letras e esquecerem esta matéria, se gostarem de jornalismo literário, deixo aqui a minha metalinguagem. Como diria Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, e depois a Dalmácia era tão longe. Agora o Afeganistão é tão longe. Esse trabalho foi realizado por alunos do primeiro semestre de jornalismo da Universidade Estadual Paulista, período noturno, para a disciplina História do Jornalismo, ministrada pela docente Maria Cristina Gobi. Alunos: Felipe Nunes, Juliana Paiva, Marcela Teixeira e Natan Sampaio.